Meus nobres e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E como não olhar para esse tipo de notícia e não pensar, todos nós, despertos, pensamos, eu avisei. Não foi uma nem duas vezes apenas, mas por muitas e muitas vezes, inclusive aborrecendo alguns que dizem, olha cara, para de falar desse assunto. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas a possibilidade é mínima, porque o governo não vai fazer isso. Porque não iam permitir que isso acontecesse e por aí vai. Infelizmente as pessoas acreditam que se existe algum erro ou outro é por falhas humanas, mas que trocando o tal humano as coisas vão melhorando. Mas não enxergam que a humanidade toda caminha ao longo dos séculos a uma direção. E essa direção, meus irmãos, é um governo único e mundial. E o comportamento que a humanidade já teve um dia, eles querem trazer de volta. E para isso é preciso controle total sobre as pessoas. Mas como fazer isso com tantas moedas, com tantos países? E aí que veio a ideia. Uma moeda digitalizada. No começo, cada país terá a sua. Depois os países começarão a unir. Na Europa já foi feita, a União Europeia, todos usam euro. Aqui já tem um plano para unir com a Argentina e outros. E logo mais, assim que estiver tudo digitalizado, aí será um dinheiro único. Por que isso, meus irmãos? Bom, primeiro eu quero ler a matéria, eu não quero infectar o seu pensamento com a minha própria opinião, que é só opinião. Então eu vou separar aqui o que é matéria da minha opinião. Os fatos, no caso, são enviados pelo nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva Alves, nosso irmão de fé e batalha aqui, também um veterano nas dicas. Desde já fica agradecimento a ele. E a matéria dele fala sobre o comunicado do Banco Central que confirma o lançamento do Real Digital para o próximo ano, 2024. Foi uma matéria que saiu em dezembro de 2022 e quase que passou despercebida pela maioria. Mas é uma confirmação de que 2024, ou bem próximo disso, teremos o Real Digital. Na matéria da época, eles disseram o seguinte, o Brasil passará a ter uma moeda virtual em breve. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou que o Real Digital poderá ser lançado oficialmente já no ano de 2024. Ele afirmou que os testes a nível nacional da CBDC terão início no próximo ano, no caso agora, em 2023, e seria implementado de maneira gradual no ano seguinte. Então veja bem, família, os testes estão sendo feitos nesse ano agora e a partir do próximo, aí vai começar as regalias. Olha, digitalize o seu dinheiro, é mais fácil de usar, é mais seguro, vai ter desconto, vai ter isso, vai ter aquilo. Até que toda a população seja obrigada, sim, obrigada, a passar esse dinheiro digital. Olha as palavras dele, não é Davi, não é jornalista, não é opinião de mídia A ou B. É o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Olha o que ele falou, com as palavras dele. Quando a gente falou isso pela primeira vez, era visto como uma coisa muito diferente e muito fora do padrão. No final, nos sentimos lisonjeados por pensar em um sistema que agora outros bancos centrais estão pensando também. Na verdade, aqui ele passa, a informação como se fosse uma ideia deles. Não, nós tivemos essa ideia. Não, ela vem de fora. Eu já vi muitas entrevistas dos caras lá de fora, esses que nós acreditamos que são os donos do mundo, falando justamente nisso, que precisava unificar as moedas, que precisava digitalizar essas moedas. Agora, óbvio, uma coisa que tivesse na mão deles. Não essas que tal pessoa quer criar, tal fulano quer criar, como essas criptomoedas. A ideia, o princípio é parecido, mas que esteja na mão, no controle deles. Entende, família? Por que isso é tão necessário? A gente vai entender. Mas olha, na prática, os depósitos bancários tokenizados irão funcionar como um stablecoin, cujo valor será atrelado ao real digital em 1.1. Esses tokens poderão ser utilizados em aplicações DeFi e outro tipo de uso. Campos Neto ainda detalhou a presença da moeda digital como integrante de uma agenda ampla para digitalizar e descentralizar a economia, juntamente com outras iniciativas tais quais o Pix e o Open Finance. Engraçado é que ele fala de descentralizar a coisa, quando na verdade eles estão centralizando. Repito, se você der uma procurada aí sobre a economia dos Estados Unidos, há até um risco de calote. Então, como assim todos os países estão fracassando? Nenhuma economia vai bem, todo mundo deve. Por quê? E devem a quem? Quem é o dono dessas instituições? Porque é muito fácil você dizer, não, mas esse aí é o BIS. Quem é que manda? Quem é que é o dono? Porque essas instituições têm sim um dono.
Claro que dentro de um esquema de pirâmide, tal grupo que é controlado por outro grupo, que é de uma marca, que uma marca pertence a um cara. Quem são? Quem pode acumular tanto dinheiro não deveria ser crime também, família? É por isso é que você vê esse jogo de comunismo, capitalismo, porque são dois planos, duas narrativas que precisam ser usadas uma contra a outra, quando na verdade ambas estão contribuindo para exatamente isso aqui. Você assusta as pessoas com o comunismo, onde o Estado passa a ser dono de tudo, e permite que o capitalismo se torne selvagem, onde esses homens escravizam literalmente a humanidade com a tal da dívida interna e externa. Separam assim, mas na verdade é a dívida com os bancos que funcionam no país e a dívida com os bancos de fora. É tudo dívida. E tudo para banqueiro. Entende, família? E o que é que isso aqui quer fazer? Isso aqui quer dar mais poder, mais controle a justamente esses caras. Para finalizar essa matéria, diz o seguinte, para completar, o presidente do BC declarou que o Real Digital poderá se integrar a esses novos recursos tecnológicos, como o próprio Pix, no futuro, além de não descartar um atraso do lançamento, previsto para chegar a toda a população até o final de 2024. Então quer dizer, está dizendo aqui que pode de fato atrasar. Pode ser que não seja agora em 2024. Mas mais cedo ou mais tarde será implementado, porque eles estão trabalhando nisso dia e noite, meus irmãos. Dia e noite. É uma meta lá de fora, não é uma ideia nacional, não caia nessa que foi o presidente do Banco Central que teve essa ideia, não. O próprio Pix também não é ideia de nenhum político daqui, isso é tudo ideia internacional. A própria pandemia serviu para isso, para digitalizar as pessoas. Porque eu repito, tinha muito tio, muita tiazona que dizia, não vou mexer aqui, isso aqui que para mim é complicado, não queria nem quebrar a cabeça com aquilo. Mas quando não podia mais sair de casa, quando era perigoso ir no supermercado por o risco de contaminação, essas pessoas passaram a começar a mexer. Não tem remédio mesmo, vou começar a mexer. E daí viram que era fácil e prático. E é aí que as pessoas sempre se ferram. Sempre que eles oferecem facilidade, praticidade, as pessoas logo esquecem as consequências da centralização de poder na mão deles, que é isso. Você viu agora as coisas absurdas que aconteceram durante essa política. De repente um juiz vai e diz, olha, prende as contas desse homem, fecha tudo. Se a pessoa tiver descoberto de alguma maneira que existia aquela possibilidade de acontecer, o que o cara faria? Colocaria o dinheiro na casa de um amigo, na casa de um parente e usando aquele dinheiro para não ficar totalmente sem nada. Porque o sistema quer deixar você assim, olha, enquanto você não se explicar conosco, você vai ficar sem nada. Então eles fecham suas contas, cancelam teus cartões e você fica ali literalmente zerado. Até a conta, né, do parlamentar como aquele Silveira, os caras bloquearam. Olha, a conta que você recebe o salário, aqui, o salário público, você ainda não vai poder mexer. Agora, se a pessoa tiver uma reserva em dinheiro em casa, não tem como o sistema mexer. Se eu chegar pra você, aqui, um cara escrito, meu irmãozinho, tome 100 mil reais, não diga que eu dei, guarda aí pra você usar numa emergência. O sistema não sabe que eu te dei esse dinheiro. O sistema não tem como saber. Mas a partir do momento que ele digitalizar isso, e as pessoas dizem, é bom porque agora não vai ter mais assalto, é bom porque evita isso e aquilo, esquecendo que tem hack e tudo mais, mas vamos esquecer isso, vamos dizer que o sistema dê 100% de proteção. Que seja tudo perfeito, ainda que seja assim, você sabe que não, você desperta, sabe que vai vir muitos mais problemas com isso. Mas esquece, coloca de lado, vamos se gadificar um pouco, vamos dizer que dê tudo certo, certo? E eles te garantam 100% de segurança. Ainda é uma péssima ideia, justamente por conta disso. Se todos os povos do mundo que você perguntar, sempre tem uma parte da população que não está satisfeita com os atuais governantes, como é que você quer dar tanto poder, um poder total a esses caras? Só por isso, meu irmão, eu jamais vou concordar com uma ideia dessa. Pode ser às mil maravilhas, eu não quero saber. Para mim, quanto menos controle eles tiverem, melhor. Basta você observar que quanto mais é humilde um município, mais longe dessas coisas todas, tecnologia, polícia, todas essas coisas que pertencem ao Estado, me perdoe os meus irmãos policiais, não tenho nada contra, obviamente, ao contrário, acho que todo policial é herói. Mas quando você vê as populações que vivem de forma mais humilde, como antigamente, e eu tenho amigos policiais que o sonho deles é o mesmo meu, é morar com a família em uma área dessa mais afastada. Sabe, onde as pessoas vivam do campo, do que produzem, né, o que planta, o que colhe. A maioria tem esse sonho também. Não é porque o cara veste uma fada que ele deixa de ser humano. Ele pensa a mesma coisa. Ele quer paz, ele quer tranquilidade. Principalmente quando a gente é mais novo, não. Mas quando vai chegando ali 35 anos, o cara já começa a pensar nisso.
Então todos que eu converso, os meus amigos, dizem a mesma coisa. Pô, eu queria isso aí, Davi, também. E é incrível isso. Ora, se tá mais longe da tal civilização, deveria ser uma coisa mais grosseira, mas é o contrário, as pessoas se respeitam, as pessoas se cumprimentam. Meu compadre fulano, se eu quero uma jaca, eu tô com uma tuia aqui. Não, leva umas laranjas, o pessoal oferece. Você não vê isso nas ruas. Quer dizer, não é à toa que o sonho de muitas pessoas, não como fuga para fim de mundo. Isso aí eu já deixei minha opinião aqui, claro. Se você pensa em ir no sítio para viver longe, ficar imune a um fim de mundo, isso aí é absurdo. Agora, para ter uma vida de mais qualidade, né, poder educar melhor os seus filhos, a sua família, e óbvio, sempre esperando que possa o mal alcançar você, porque acontece. Sítio é o que eu disse para vocês, demora para acontecer, mas quando acontece também às vezes é muito brutal. Então a pessoa tem que estar pronto para tudo. Essa vida é assim, né? Mas se a pessoa colocar na balança os pós e os contras, eu acho que vale a pena. Então a realidade é essa, meus irmãos. Quanto menos a presença dessa tal civilização do jeito que eles querem e pensam, as pessoas vivem com mais qualidade de vida e vivem mais felizes. Quanto mais eles modernizam a população, mais problemas, mais infelicidade gera naquela sociedade. E as pessoas, ao invés de reconhecer e perceberem isso, o que é que elas querem fazer? Dar mais poder justamente a esses tiranos que elas mesmas vivem reclamando e que sabem que nos escravizam. Então, meus irmãos, é uma questão de lógica, não dá para entender, né, à toa que o sistema chama as pessoas de gado, né? Porque infelizmente as pessoas estão vendo que está sendo feito e estão aí batendo palma, porque é um político de direita que ofereceu, porque é outro de esquerda que também concordou e eu sou de esquerda, então eu vou concordar. E pensando assim, não se pensa nas consequências das tais evoluções, das tais modernidades, e a gente depois se ferra todo mundo junto. Infelizmente é isso, né? Porque depois que é implementado, aí não tem como correr. Vai receber teu salário, tem que ser digital. Não, mas eu não tenho conta, então não vai receber, pronto. Vai viver como? Enfim, meus irmãos, é triste, né? Porque tantas coisas que poderiam ser freadas simplesmente dizendo, não, nós não queremos. E é por isso que eu peço a você, né? Você que entende e reconhece que precisamos passar essas informações a mais pessoas. Então compartilha, meus irmãos, deixa a tua opinião aí, porque a tua opinião enriquece o conteúdo. E nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 9h30, 10h30 da manhã e outro às 5h45. Tá certo? Então conto com vocês aqui. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!